Chegamos em maio, gente. Maio, que é o mês das mães. Nós resolvemos aqui vir conversar um pouquinho com vocês sobre uma coisa que nós 4 não temos lugar de fala. Sobre ser avós. Que, coincidentemente, nenhuma de nós 4 ainda é avó. E foi um dos primeiros papos que nós tivemos, né, antes de começar esse projeto todo, sobre ser avó, sobre a vontade de ser avó, sobre a cobrança da gente, da sociedade em sermos avós. E falando de neto, eu também já cobrei dos meninos em algum momento. Mas hoje, para mim, eu ressignifiquei essa questão de ser avó. O fato de poder partilhar com eles momentos de vida, por exemplo, de trabalho, como eu comecei a trabalhar com o João e estar dentro, né, e participar de ideias, de projetos, de construção de uma marca e tal, de certa forma foi um ressignificado, assim, na vida. Então, isso é legal. E para a Márcia, hoje eu sei que eu sou uma rede de apoio para ela, enquanto ela está se preparando para um concurso. Eu vou adorar ser avó, se isso acontecer, mas já não é mais um ponto tão importante para mim, assim, porque eu acho que eu consegui ressignificar nesse sentido, entendeu? Porque eu acho que eu vou fazer parte ainda, tem um espaço ainda muito grande de eu fazer parte como mãe e ter isso. E às vezes nem só como mãe, sabia? Às vezes eu me vejo assim mesmo como conselheira, como uma amiga, uma coisa assim. Né? Tiveram a oportunidade de ser colegas de trabalho dos teus. Eu acho que essa questão, não é? Pra gente de ser avó, ela passa antes pelo aprendizado de ser mãe de adulto. Porque isso quando mesmo. você passa a ter essa consciência de que aquela pessoa que você deu, a quem você deu à luz, aquela pessoa que você criou com leitinho, né? Passou talquinho, é uma pessoa independente de você e tem as suas escolhas e tem as suas questões, dizem respeito a ele e a companheira dele, né? No caso, só tenho filhos homens. Então, claro que eu quero ser avó, eu gostaria muito de ser avó. Como a Cláudia falou, eu já faço parte de um grupo de amigas que a maioria, acho que só eu e uma outra não somos ainda. Realmente, a essa altura da vida, um tipo de troca que eu tenho com meus filhos já não é mais aquela troca da responsabilidade com a educação, da preocupação com o bem-estar. Claro que a gente nunca vai deixar de se preocupar com a alimentação, com o bem-estar e tudo, mas não é aquela coisa que era quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes, com as escolhas deles. Hoje, a gente tem a consciência de que as escolhas que eles fazem ou que eles vierem a fazer, eles sofrerão as consequências, né? São escolhas deles, né? Diferente de quando eram adolescentes, que a gente precisava estar mais atento para essas escolhas, né? Precisava estar mais presente, orientar mais essas escolhas. E hoje não. Então, ser avó ou não ser avó passa muito pela essa questão de aprender a ser mãe de adulto. Né? Ter gostar de ser mãe de adulto. Eu acho que nós somos a primeira geração que Tá tem essa pensando nisso? relação mais próxima com os filhos, né? Porque eu e a minha mãe, a gente era respeito, era cuidado. Quando ela ficou mais velha, minha mãe faleceu com 86 anos, a gente cuidava, mas não era uma relação de amizade como a gente tem com os nossos filhos. De companheirismo, de troca, de ter oportunidade de trabalhar juntos. Sim. Né? Como vocês, que são colegas Desenvolver projetos. Ter projetos. A gente tá mais Partilhar gostos, né? Às e vezes. os nossos filhos são a primeira geração que pode escolher ser pai ou mãe. Eu acho que essa combinação ela é muito interessante. Não era obrigada a ter filho, mas era uma coisa tão natural, casar e ter filhos. Eu nunca parei pra pensar. Ninguém se questionava muito sobre isso, não. Pra mim era natural. Eu também sempre achava que eu ia casar e ter filho. Casar e ter filhos. Não era uma questão. Não era uma questão de, será que eu quero ter filho? Será que eu quero agora? Não existia isso. Né? A gente não tinha esse questionamento. E os nossos filhos têm. Então também passa a nossa ser avó ou não
por isso, porque se a gente não parou para pensar se a gente queria ou não ser mãe, os nossos filhos pararam. E eu acho E até a gente no início, eu pelo menos no início, leva um achava susto, que ser vó né? também seria uma coisa natural. Meio que automática, Meio né? que automático, tanto que eu tive que levar pra terapia. E eu acho que a gente até tem essa contribuição deles poderem parar para pensar se eles vão ser pais e se forem, em que tempo e em que momento. Porque a gente deu ferramentas, né? Deu uma certa estrutura, né? Tá? E isso oportuniza para eles esse planejamento, pensar em que momento vai ser pai ou não, ou se quer ser pai. Também tem isso, né? Não é só o momento, É. mas é se vai querer. Se vai querer ser. Como você falou, Clara, sabe? Eles estão ali numa nova família. Tá? Eles levam os valores e os princípios que eles, ambas as partes, né, que eles tiveram em suas famílias de origem. Mas ali é uma nova família, com novos valores, novos princípios e decisões que cabem a eles, não a nós, Verdade. sabe? E quando a gente cria essa expectativa, a gente já está vendo que vai criar uma frustração. Sim. Porque nós estamos criando uma expectativa que um outro vai ter que cumprir. Gente, é verdade. Será que ele quer cumprir? Promessa para os outros cumprir. Será que essa pessoa quer cumprir? Será que essa Exato. pessoa, ela se sente como pai ou como mãe? Porque eu tenho uma consciência, eu penso que nem todo mundo nasceu para ser pai, nem todo mundo nasceu para ser mãe. Acho que não é automático, não é algo, sabe, biológico, não. E tem pessoas que elas não têm ou não querem, podem exercer esse direito. Às vezes foram mãe em Sabe? momentos completamente Ou não inapropriados da foram, ou vida. não quiseram. Deixaram sabe? de Ou de pais ter, também. Então, isso não é para todo mundo. Não. Criar um filho é uma coisa que nós todos sabemos que é de extrema responsabilidade. Sim. Então, entrar nessa missão que é uma tarefa para a vida, como a Clara falou, nós estamos adultos, mas ainda assim a gente se preocupa com eles, a gente ainda tem... É uma preocupação para sempre. E hoje, depois desse... Eu não me vejo nesse papel de avó tradicional. Às vezes a Márcia até me pergunta, mãe, não, eu vou passar no concurso, eu vou morar não sei na onde, aí você vai também. Eu falei, como assim? Né? Não, mãe, porque aí se eu vou querer que meu filho, você tenha uma convivência muito próxima. Eu falei, não, ele pode ter uma convivência muito próxima com a avó, mas não necessariamente, talvez eu vou estar num momento de vida em que eu vá mudar toda a minha vida para estar, né, assim... Não seremos Não. rede de apoio para os nossos filhos quando eles forem pais ou mães, talvez como eu tive com a minha mãe, porque era uma outra geração. Outra geração. Nós somos a geração de avô que ou ainda está trabalhando, Sim. ou que está viajando muito, Ou tá fazendo novos projetos. e a gente não tem a disponibilidade de tempo que talvez a minha mãe teve, né? Porque a minha mãe, ela viveu para cuidar dos netos depois que ela tinha os filhos adultos. Ela cuidou de todos os netos pra gente ir trabalhar. Eu acho que nós tínhamos uma sociedade com outra estrutura, né, no passado. E, ok, ela era a sua rede de apoio. E ela foi E aquilo isso que é você precisava. maravilhoso. Exato. Que os nossos filhos puderam conviver com as avós. Sim. Isso foi incrível, gente. exato. Sabe, é uma bênção que nossos a filhos... convivência nossa com os netos, se for, eles não vão ter de nós o que a minha filha teve. Uma vez eu brinquei com ela, eu levei alguma coisa na cama pra ela disse, eita, minha avó trazia com uma bandejinha e o sanduíche da menina, a minha mãe que me pianeira. Gostei dessa, minha mãe foi melhor que a tua. E de verdade, né? Ela vai ter uma avó, ela teve uma avó muito melhor do que a filha dela teve. Porque pela questão do tempo, né? A gente não tem mais. esse Com tempo certeza todo. nós não seremos, quando e se formos, não seremos as avós que nossos filhos tiveram. Exato. Mas Cada vai ser diferente. seremos umas avós bem modernetes, né? Sim, né? Não tenha dúvida. Vamos levar os netos para viajar, que vai ser a nossa vibe. Vamos poder fazer outras coisas com os netos que as nossas mães talvez gostariam de ter feito e não tinham
a disponibilidade, o tempo ou o recurso financeiro para fazer. E eu acho que nós vamos poder também fazer. Eu acho que é uma nova configuração. Uma outra talvez, forma, né? Uma outra proposta. O que é uma vantagem das pessoas que são avós mais cedo também, porque eu acho que curta aquela diferença, né? Sim. E a gente tem mais energia também, né? Acho que sim. Eu imagino, né? Mais energia. E eu penso também que a gente é mais... A nossa geração, porque a gente está pronto para mudar o que pensa. A nossa geração saiu do analógico para digital. Nós, por exemplo, nós 4, nós convivemos com isso muito bem. Então, da mesma forma que outras áreas da nossa vida, a gente respeita muito a decisão dos nossos filhos. Se querem ter filhos, se não querem ter filhos, se quando querem, a vida deles, se vão casar, se vai ter festa, se não vai, é do jeito deles. Né? A gente também é uma geração que, como a Clara falou, nós somos mães de adultos e que eles têm a vida deles. E também aprendemos a dizer não, colocar alguns limites, talvez. Quem sabe em alguns momentos, algumas avós não tinham, estavam assoberbadas também de várias outras coisas e acabavam pegando um cuidado a mais, uma responsabilidade a mais. E hoje eu acho que a gente tem essa oportunidade de dizer, não, filha, hoje eu não posso. Não consigo. Eu posso fazer amanhã? Uhum. É possível? Você consegue trocar isso para amanhã ou a gente faz noutra hora? A gente também aprendeu a trabalhar dessa forma. Perfeito, a gente não está disponível. Não está disponível. Filhos, na hora que eles querem. Acho que parar um pouco com aquela questão de você vai estar o tempo todo disponível. Sim. Não, você não está o tempo todo disponível para ninguém. Né? É isso. Eu acho que nossa geração é uma geração que está aprendendo a isso. Que você não está o tempo todo disponível para que uma pessoa chegue e faça uma tarefa para você. É negociar a rede de apoio, é negociar você estar perto. Deixar de ter, assim, o que eu vejo quando eu me vejo avó, é não deixar de ter a minha vida, os meus interesses. Sim. É claro que eu vou adorar estar, né, com os netos e ajudar e me sentir útil e colaborar, mas sem perder a minha vida, né? A individualidade. Individualidade. O que eu fico pensando é que, tal como a gente aprende a ser mãe de adulto e deixar que os filhos vivam a vida deles, eles também têm que aprender a ser pais e a gente ser só avó, né? Não viver a vida do filho, né? Então, a partir do momento em que meu filho teve o filho, eu não sou mais nada, eu sou só avó. Então eu vou fazer tudo. Estou disponível sempre. 24 horas, o tempo inteiro, a hora que precisar. Não, peraí, eu preciso também ter a minha vida. Se ainda tiver o seu parceiro, também dar aquela atenção, fazer os seus programas. Seus amigos, não é? Voltar a ter seus amigos. A gente até vê isso, né? De algumas amigas nossas que elas mudaram o setup de vida quando os netos nasceram. Elas passam a não ter mais disponibilidade para sair, para fazer suas próprias coisas, porque elas estão muito envolvidas no mundo, né? Ali da criança e tudo. Aí acho que vale também a gente sempre manter a terapia em dia, né? Que é para não correr o risco da gente resolver as nossas carências com os netos. Tem isso. Porque eu acho que preencher tempo, preencher solidão, resolver todas as nossas questões com os netos. Ou querer consertar erros que a gente teve com os filhos. Com os netos. Com os netos. Eles não são nossos. Apesar da gente ser avó, eles são... Né? Se a gente um dia for avó, mas eles não são nossos. Não. E assim, isso vamos dizer. Difícil, mas é isso mesmo. Vai ser um novo aprendizado, né? Bota mais um dia na terapia. A gente aprendeu, eu aprendi a ser mãe de adulto. Eu levei um choque. Sim. Meu filho mais novo saiu de casa antes do mais velho, né? As condições foram mais favoráveis para ele antes. Eu levei um choque. Nossa, eu falei necessidade de morar só. Qual necessidade de morar só? Por quê? Que absurdo! Que absurdo! Tem toda a liberdade. Nossa, foi assim,
foi difícil. Então, que aí depois, quando o mais velho saiu, as coisas já estavam mais Tranquilas. tranquilas. E outro dia até a gente brincou assim, teve um comentário de uma pessoa que ficou mal quando o filho saiu de casa, síndrome do ninho vazio, não sei o quê. Aí eu falei pra ele, você tá vendo? Aí ele falou assim, ai, qual é? Já tem mais de 3 anos. Mãe, ainda não Já superou? passou. Mas isso é bem interessante de falar, da gente fazer essa reflexão, né? Então, Porque é difícil compreender, né? Se você mora na mesma cidade, tá aqui, você tem uma estrutura você tem toda que se dentro. toda Por que que o meu filho tem que sair de casa? Mas assim, não. Ok, tem que sair. E o pior é que depois que sai, que a gente consegue se apropriar, se reorganizar, a gente ganha uma liberdade também. A gente ganha uma liberdade de horário, de tempo, de se organizar. Sim. E de se organizar, inclusive, para recebê-los, né? Sim, No domingo, E vocês já no viram que a sábado. convivência ela melhora? Melhor. melhor. Não é? Melhor. A convivência ela muda, ela muda. passa, eu acho que ela sobe um nível. Sim, com certeza. Com certeza. Não é? Quando você não, Convivência- talvez até pelo não desgaste ali, você não está convivendo o tempo todo com aquela pessoa. Não está acordando e Sim. dormindo com aquela pessoa. Tem várias Não é? camadas essa questão do filho sair de casa morando. Primeiro você, depois que passa o choque, né, inicial, e você começa a refletir, você vê, poxa, eu criei uma pessoa funcional que é capaz de Cada própria pela própria vida. Né? Se autogerir, Então, né? eu tenho, Isso. assim, eu faço muito essa reflexão em relação, né, à minha família, da gente ter conseguido criar adultos funcionais que são realmente independentes, Uhum. né, que têm a vida deles e que de repente a gente pode, com quem agora a gente já pode contar, né? Exato. Com quem você pode ligar para pedir um conselho, para perguntar alguma coisa. O que você acha disso? Tô com essa dúvida e tal. Então, é esse tipo de relacionamento Sim, que a É gente maravilhoso, vai vendo, né? gente. Eu acho que Você essa fase de vida é super interessante. Então, você deixou de ser uma mãe que sempre, claro, às vezes acontece também, deles ligarem, perguntarem, pedirem um conselho meu, do pai. Mas a gente também fazer isso, Sim. É. né? A gente tem uma troca. Então, ter essa por troca eles. bem legal. Não é eles também serem responsáveis pela gente, né? Mas Eu acho que a Clara resumiu bem. Você tem mais alguém com quem contar. Tem. É. É o porto Com seguro, quem né? contar. E Eu acho além que- de você ser aquela pessoa que o filho vai poder contar, mas você sabe que você tem alguém ali que você vai Ela acaba contar. sendo uma reciprocidade, reciprocidade. não é? É. Assim, as duas partes sabem que uma pode contar com a outra na hora que realmente for Foi necessário. necessário. É. Ainda é preciso. E essa questão, Clara, que tu trouxeste da gente poder trocar ideias num nível de adulto para adulto, ela é fantástica, né? Porque muitas vezes a gente está pensando de uma determinada forma, de acordo com o que a gente pensa, repertório e tudo, e eles trazem uma visão diferente para nós. Sim. Isso é muito enriquecedor, né? Se a gente puder fazer isso com nossos netos no futuro, né? verdade. E eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer. Talvez não no nível de adulto, porque mas eu acho que no dia a dia, porque criança, vamos combinar, é encantador, né? Então por isso que a Cláudia fala que às vezes algumas amigas, elas se voltam, porque aquele é encantador, né? Porque A gente nem sabe como vai ser. Nós estamos aqui maravilhosas, né? Sobre tudo. Exato. Não temos um pingo de experiência. Não vou abrir mão das minhas coisas. Não temos um pingo de experiência. E daqui a pouco vamos conversar daqui a alguns anos. Exato. Mas eu arrisco a dizer que a gente é muito ainda projetos, muitas ideias, muito coisa para desenvolver. Eu acho que a gente não vai ser essa avó que vai mudar toda a sua vida em detrimento de uma única coisa. Que eu acho que isso acaba sendo ruim pra gente, pro neto e pra família também, né? Porque hoje eu vou falar eu não acho que os meus dois filhos hoje, no nível de maturidade que eles têm, na construção de vida que eles estão fazendo, construindo,
eles vão querer vão entender uma interferência ou uma coisa assim muito. Eu acho que não. Eu acho que talvez mais vai atrapalhar a nossa relação do que uma construção. Sim. Né, então eu acho que, mas realmente criança é encantador, pode ser que em algum momento a gente Sucumba. sucumba um pouquinho, deixa eu passar esse final de semana comigo, que é perfeitamente natural também, né? Você sabe que uma vez a gente brincando, meu genro, a minha filha, a gente falando lá de, né, se a gente tiver filhos e tal, aí eu disse, minha avó, o meu genro disse, minha mãe ia ficar louca. Eu digo, não, mas tu diz pra tua mãe cobrar neto da tua irmã, porque os teus filhos são meus netos, são netos da tua mãe. Eu, hein, sogra? Tem isso também, né? Isso, né? Tem isso também. Isso é por isso que eu não quero ter filhos, olha aí. Já começou, Começaram a brigar e a criança nem existe. Já começou. Mas eu acho que o importante é botar a cabeça no lugar. Sim. Porque pra mim, era muito natural que eu seria avó. E eu já fui colocada de... Você não vai ser avó. Eu só tenho uma filha. Ela, a princípio, ela diz que não quer ser mãe. Então pode ser que amanhã ela mude de ideia. Pode ser. Então, Mas é uma primeiro decisão choque, dela, né, não, Lília? É uma decisão dela. Exato. E aí eu levei mesmo pra terapia pra entender que não, mas eu não posso dizer pra uma pessoa que eu quero ser avó, porque ser avó não depende de mim. A gente, uma vez, numa brincadeira, ela disse que uma criança adota. Eu digo, eita, é verdade. Aí eu brinquei eu nunca vi a avó adotar neto. Ela disse, então, pra te ver. Quer dizer, não é responsabilidade minha. Por mais que a gente queira, não é uma coisa que a gente... Não é pra gente Não é querer. uma decisão. Não é algo que a gente resolve. Exato. Não é. Isso é assim, se vier tudo bem, se não vier tudo bem também. Vai ter que porque ficar tudo é bem uma se não coisa que eu tiver, né? quero escolher. Eu não devo escolher ser avó ou não. Isso é responsabilidade dos filhos, né? Mas se for, também continuar na terapia para Não é. Terapia já tá. né? Para não ficar obcecado pelo neto e a vida girar em torno. em torno Isso é daquela uma coisa criança. que me preocupa, né? Você Né? deixar de ter a sua autonomia, né? Claro que a pessoa vai se dedicar, a Sim. pessoa vai viver pensando, a pessoa vai passar numa loja, vai querer comprar aquele vestidinho com a menina, vai querer, né? Eu acho que eu vou ser essa Sim. pessoa. Mas simplesmente se despir totalmente da sua individualidade, da sua personalidade, da sua vida. Não, eu não tenho mais vida. Não, eu não vou me planejar, eu não posso viajar, eu não posso planejar para alguma coisa para daqui a um mês, não, porque pode ser que meu neto precise, pode Não é ser não. que... Pois é, se meter na educação dos netos, porque ainda se você tem isso, fizer né? isso, A gente naturalmente você vai não querer pode se envolver. fazer isso, né? Se você abrir mão da sua individualidade para cuidar de um neto, para viver a vida de um neto, você fatalmente vai se sentir no direito de opinar também. Que é outro direito que a gente não tem. Tem também, né? Por mais que a gente vê, né? Olha aí a teoria, bora ver se quando eu tiver neto. A gente revê esse episódio. Acho que nem Nós- aquela história de colocar mensagem na garrafa para ler daqui a não sei quantos anos. Exato. Enfim, eu costumo dizer que os nossos filhos, meus filhos sobreviveram a mim, como mãe. Idem. E os filhos deles vão ter que sobreviver a eles. Então, por mais que a gente veja ou ache que alguma coisa não está sendo feita certa, ou que deveria ser feita, não vai ser o nosso papel. Não é Vai um pouco na linha, Clara, do aprender a ser mãe de adulto. Muitas vezes a gente vê os nossos filhos tomando algumas decisões, não é que não estejam certas, mas é que a gente não faria daquele jeito. Aí, exatamente, nós não faríamos daquele jeito. Mas são eles. são eles. São pessoas diferentes de nós. Então, vai nessa linha. Nós talvez não educássemos um filho dessa forma, eles vão educar daquela forma. O qual está certo, o qual está errado, não é Até isso que porque a gente vai não tem o certo e o errado, né? não tem. Essa questão da criação. Ver a profissão é diferente da geração dos nossos filhos. Sim. A relação com posse e dinheiro também é outra. diferente, né? Completamente diferente. Também vai ser em relação à educação Vai. dos filhos. Com certeza. E a questão da alimentação, que hoje mudou completamente, como tu brincaste ainda. Nossa. Criamos com ninho, com óleo.
Não, com danoninho, Com que é o capo, veneno. com capo. Todinho. Né? Danoninho é o veneno. Danoninho as A crianças. gente comprava todinho a caixa. Todinho. Nós teríamos a... Tá, levava pra... A Laís levava pitula pra Olha, ela sobreviveu. nesse nível nós seríamos avós proibitivas. Nós não poderíamos cuidar. Podíamos ser canceladas no dia seguinte. Seria a avó cancelada. Porque se deu pitula pra Biscoito divertido. Mas vamos. Olha, Biscoito divertido. Recheado. Mas olha, não era todinha. Com capo. nossos filhos estão todos belos, maravilhosos, saudáveis. Alguém lá Como em diz cima- a Clara, alguém lá em cima gosta sobreviveram. deles e da gente. Mas eu acho que a gente ia repensar também, porque eu acho que a gente também mudou os nossos hábitos alimentares com o tempo, né? Mas Assim, será tudo uma questão de é informação. questão de informação É. e disponibilidade. Não, nós só tínhamos o Delamare. O livro do Delamare, que não falava nada. Dia primeiro, 3 páginas, a criança vai fazer isso, Sim, isso, sim. isso. Aí depois você virava a folha. Hoje a quantidade de É. informações, Sim, de estudo, de as tudo, vivências são outras, então realmente é um isso mundo mesmo, completamente diferente, gente. É. Ah, pais e filhos. A minha queria sair na Paz e Filhos, sabia? Pais e filhos, vai lá. É. Eu fazia coleção de pais e filhos. Porque assim, era a falta de informação, né? Na época eu já trabalhava bastante, né? Então eu queria... E tu trabalhava que- na área de saúde, né? E aí eu, poxa, vou ter que deixar meu filho, né? Ter alguém para ficar, então... Que orientação que eu vou passar para ela e tal. Porque não é tudo também só técnico, né? Mas, de fato, a gente tinha muito pouca informação. Não tinha nada. Mas já que a gente está falando de mãe, a gente vai entrar no mês das mães, e a gente falou um pouco sobre ser avó, eu acho que a gente, cada uma ao seu modo, está trabalhando essa questão, né? Com a terapia, com ressignificando com essas relações com filhos, Com esse bate-papo. com esse bate-papo entre amigos, com esse olhar que a gente tem de que a amizade, os encontros, eles fazem parte também do nosso cotidiano, né, da gente poder contar uma com as outras, né, e ter esse espaço de momento com a gente. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho assim, o que foi ser mãe, o que é ser mãe para você, como hoje, como está a sua vivência. Acho que a gente fala um pouquinho sobre isso. E essa hoje é uma vivência, claro, totalmente diferente de como foi quando eles nasceram, né? Isso é óbvio, e foi um grande aprendizado, Claro que com muita terapia também. E essa percepção, eu acho que hoje o meu relacionamento com meus filhos é muito mais de parceiros de vida, né? Companheiros de vida. Realmente são pessoas. Vou já me emocionar. Aí você pode. Jura que vai? Pessoas com as quais eu posso contar, né? Eu sei que eu posso contar. E escolheram também muito bem. Então, eu tenho 2 noras maravilhosas, né? Que eu sei também que eu posso contar. Então, é esse tipo de relacionamento, um relacionamento de companheirismo, né? De amizade. Eu acho que eu posso dizer que a gente tem esse companheirismo, essa amizade. Essa cumplicidade. É cumplicidade. Lília. Eu sou cancerina, né? Olha, de verdade, a maternidade é aquele amor que a gente diz assim, é aquele coração que bate fora do peito. Às vezes é até um amor agoniante, né? De tão forte que é. A relação com uma adulta, a gente troca muito, a gente... eu vou confessar uma coisa pra vocês. Às vezes, eu e a Laís, a gente dorme no mesmo quarto. Porque a gente tá assistindo série e tudo. Uma vez eu disse pra uma amiga minha que tinha um filho pequeno que dormia com ela, eu disse, menina, mas ele já tem 7 anos, tá dormindo e continua. Isso aí, a tua filha tem 30. E de vez em quando vocês ainda dormem na mesma cama. Eu digo, é a verdade. Eu não tenho a menor dúvida de que ninguém nesse mundo me ama mais do que a minha filha. Sabe, a gente é muito parceira, eu sei que ela é uma pessoa preocupada. E a gente, às vezes, precisa tomar cuidado com essa relação, tipo, eu não conto coisas que podem preocupá-la, ela não me conta coisas
que pode me preocupar. A gente sente, sabe, que tem um cuidado ali que uma hora ou outra isso pode não ser muito bom. Porque a gente tem muita preocupação em não preocupar a outra, sabe? Mas eu fui mãe aos 24 anos. Eu não estava preparada para isso. Não, foi diferente do que eu achei que seria, sabe? De cuidado. Eu lembro que na primeira semana eu cheguei na minha mãe chorando porque eu não sabia o que fazer com um bibo. Sabe? Então, assim, eu aprendi a ser mãe... no dia a dia com ela. Com ela. Eu acho que era muito jovem. Sim. Ainda. Mas é uma relação... É muito bom ser mãe de adulto. Eu acho que essa parte é a melhor parte. Eu me acho que eu não tenho muita habilidade com criança. Eu sempre digo isso, sabe? Me autoanaliso que eu não sou uma pessoa que eu tenha habilidade com criança. Então, a vida inteira foram aprendizados. Eu concordo plenamente contigo, eu também nunca estive preparada, assim, eu acho que por mais que a gente tivesse o Delamare nos ajudando, não tem manual de instrução para a vida, gente, na boa, não tem manual de instrução para a vida, né? E a cada fase dos meus filhos eu fui aprendendo com eles, e aprendendo muito. São dois em idades completamente diferentes, com uma década de diferença entre os dois. Eu fui mãe aos 24 e aos 34, né? Sem contar a Camila, que nasceu antes e eu perdi quando ela tinha 1 ano e meio. Mas os dois com quem eu pude realmente conviver nessa esfera aqui, uma década, são duas personalidades diferentes e com quem eu aprendo diariamente desde o dia que eles nasceram, ou desde até de antes deles nascerem. Eu acho fantástico ser mãe de adulto. Para mim, de todas as fases que eu tive com eles até agora, é a fase que eu gosto mais, porque eu gosto da história do trocar ideias com alguém no mesmo nível que você, assim, sabe, que eles têm o repertório deles, eu tenho o meu, eles têm liberdade para me dizer o que eles pensam sobre determinadas coisas e eu também. E não quer dizer que eu vá mudar ou que eles vão mudar, mas a gente pode fazer essa troca e ela tem sido muito rica todos esses tempos. Eu sinto que, como você disse, ninguém me ama mais do que eles. E cada um deles me ama de uma forma diferente e eu os amo de formas diferentes também, porque são pessoas diversas. Sim. Não é? E os dois me completam de formas diferentes. Eu não me vejo hoje se eu não tivesse filhos. Por mais que eu nunca tenha me proposto a isso, eu nunca pensei assim, eu quero ser mãe, eu vou ter 2, 3, essas coisas. Eu nunca fiz esses planos. A vida foi decidindo comigo, né? Mas eu não me vejo sem eles. Eu acho que a minha vida seria muito estranha se eu não os tivesse. Eles foram e são até hoje combustível para muita coisa na minha vida. É verdade. Para mim, assim, eu acho que a gente tem um ponto em comum. Eu também vejo que eles são as pessoas que mais me amam na vida, né? E, assim, para mim, hoje é o meu melhor projeto de vida, se é que tem um projeto de vida, embora também não foi uma coisa que foi planejada no sentido, eu vou ter assim, nesse sentido. Não, o João nasceu, eu tinha 29, aí logo em seguida engravidei, a diferença de idade deles é pequena, e assim, e para mim, eles pequenos foi muito difícil. Eu achava que era muito difícil lidar com pessoa que dependia muito de mim. Isso era uma coisa que às vezes até me incomodava, assim, meu Deus, é tanta dependência, e eu me questionava muito, por que só de mim? Se eu tenho o pai dos meus filhos também, por quê? Mas muito liguei, isso me questionava, e às vezes me deixava até, e aí eles sobreviveram a mim, porque eu vou a esses questionamentos. E eu vou confessar que para mim o melhor momento foi quando eles começaram a andar. O dia que o João Marcos começou a engatinhar e ele andou com 9 meses, eu falei, ufa! Ó Senhor! um problema, quer dizer, ele ficava mais livre, ele deixava ele mais solto. E aí eu falava para as pessoas, falava assim, não, mas isso passa rápido. Eu falei, passa rápido, passa nada, demora. E hoje, olhando para trás, passa rápido. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Então, essa vivência
E olha que eu era uma mãe bem, assim, virada. A Marcinha Marcinha nasceu com 30 dias, eu levei ela para Presidente Figueiredo, para Cachoeira, porque eu achava ótimo que eu não precisava levar mamadeira, não precisava levar nada. A Marva me alimentava, era super tranquilo. Agora, quando tinha que levar mamadeira, água e tudo mais, assim, passou muito rápido. E hoje, eu posso dizer que, como vocês com referência, são os meus melhores amigos, são as pessoas com que eu tenho as melhores trocas, são as pessoas com que eu tenho os maiores embates e atritos em muitos momentos, mas também são as pessoas que mais me fazem crescer hoje. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, eu sou uma pessoa muito melhor hoje, vou fazer 58 anos agora, sábado, do que há 10 anos atrás. E eu tenho absoluta certeza que a convivência, o aprender a ser mãe de adulto, me ajudou muito a ser essa pessoa melhor. Então, assim, eu amo ser mãe, eu acho que, mas é como a gente falou, não tem receita e cada um não é qualquer pessoa de fato, né? Essa construção é uma construção também que é difícil, leva tempo, leva disponibilidade, leva querer, mas é muito rica. Então eu acho que a gente tem esse ponto em comum, essa riqueza de uma construção de ser mãe se deu também pela aprendizagem, pela convivência diária, pela oportunidade de trocar com o filho, de não achar que ser mãe é a soberana aqui. Não, muito pelo contrário, né? Então eu acho que a gente tem esse laço em comum que é muito legal. E aí eu acho que a gente poderia agora desejar um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, gente. Feliz Dia das Avós. Das avós. Verdade. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu Um também. episódio que eu gostei Vai muito. ligar pra poder chorar, tá?